ser forte, foi um erro meu. Retiro SAF Online 2025. Apresentação: Ana Maria Prado. Embasado em elogios, aplausos, qualidades, ilusão de quem é adulto, mas ainda não cresceu. Agora esse momento é um momento também muito especial. Não é uma pregação, mas também não é um estudo, não é? Algo dinâmico, não é? É algo que vai complementar, que vai explorar um pouco mais a luz de duas cabeças, né? Dirigida pelo Espírito Santo de Deus, sobre o mesmo tema. E tem sido uma bênção. Cada um que vem é algo novo que é acrescentado ao nosso coração. Então, os nossos queridos que vão fazer esse lindo momento, que nós denominamos de Conversando e Edificando Vidas, né? O reverendo Silas Cunha de Menezes, pastor da Igreja Presbiteriana de Bairro Novo, em Olinda, Pernambuco, é do Sínodo de Pernambuco. E o reverendo Silas Cunha de Menezes Filho, nós já falamos aqui, pastor da PCA, a Igreja Presbiteriana da América, ele é do Presbitério Noroeste da Geórgia. Então, eles vão agora conversar e à luz da Bíblia sobre o que quer dizer esse tema para o seu coração. Simão, filho de João, tu me amas? Eu estou à procura de saber de algum de vocês, não dos senhores especificamente, mas de algum que vai pregar. Porque ele fechou a questão, filho de João. Filho de João, né? Por quê, né? E tu me amas. Então, Deus abençoe os queridos e Jesus tem 1 hora de relógio para vocês falarem sobre esse tema lindo, tá? Estamos na retaguarda aqui orando. É uma alegria estar com a SAF. Fazia tempo, né, que a gente não tinha esse contato com essas irmãs que fazem um trabalho tão importante dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil, que tem um grande valor para o desempenho do ministério, do nosso ministério no reino de Deus aqui na Terra. Tenho tido contatos frequentes, quase que diariamente, com a irmã Ana Maria, e tem sido uma bênção nesses últimos dias. Mas nesse momento, eu acho que Deus iluminou as irmãs ao fazerem essa programação. Porque eu estava, inclusive, conversando com Silas Filho, que esse modelo de, após a mensagem, conversarmos sobre o mesmo assunto é muito didático, é uma oportunidade interessante para ser praticada por todos os irmãos, não apenas da Igreja Presbiteriana, mas de todos os irmãos das igrejas cristãs. Logo após o culto, logo após ouvirem a mensagem, conversarem sobre a mensagem. Cada um dando a sua contribuição sobre aquela mensagem. Então, reverendo Silas Filho, uma alegria muito grande ouvir você mais uma vez em português, que aí eu entendi tudo. Então, o que nós sabemos que para você ser grandão, fortão do jeito que você faz exercícios físicos todo dia. Porque isso é o que se precisa fazer para crescer. Assim como há, de fato, relações nossa com o físico, há também
que é muito mais importante a relação espiritual, a nossa relação espiritual com Deus. Muitas vezes as pessoas fazem exercício, vão à academia todo dia para fazer exercício e levam 1 hora fazendo exercício no mínimo todo dia e não fazem esse exercício espiritual na leitura da palavra todo dia. Ouvindo a sua mensagem agora, eu fiquei pensando como nós podemos crescer no amor de Deus. É interessante que a gente, de fato, a gente estava conversando sobre essa oportunidade que a gente vai ter de estar nesse diálogo aqui, de repente até expandir, né, o que foi dito durante a mensagem. A gente vê o amor de Deus sendo esse alicerce tão profundo e indispensável à nossa identidade como cristãos, e como, de repente, o formato desse evento que está acontecendo aqui nos ajuda a, de fato, poder digerir melhor a palavra de Deus. Ela é o nosso alimento, né? E eu lembro que até uma ilustração que eu estava usando para me referir a essa ideia foi como a gente mastiga os alimentos para que a gente possa extrair deles todos os seus nutrientes, para então alimentar o nosso corpo, para que a gente possa ter todos os benefícios deles. E muitas vezes a gente menospreza o mastigar do alimento espiritual que a gente recebe toda semana, que o Senhor nos dá, aquela graça de quando vamos à igreja. Muitos de nós somos abençoados em seguir estar em igrejas que de fato seguem o padrão que vem desde o Antigo Testamento, né, de estar adorando ao Senhor pela manhã e ao entardecer ou à noite, e ter ali duas oportunidades de ouvirmos a palavra sendo pregada. E aí a gente simplesmente sai de lá e começa a conversar sobre qualquer outra coisa, menos sobre o que foi pregado. A gente não está mastigando o alimento que a gente recebeu. É muito interessante que né, os nossos símbolos de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil, especificamente o Breve Catecismo de Westminster, se eu não me engano, na pergunta 90, vai nos ajudar com isso, quando fala, nos dá certas instruções pastorais, que esses catecismos, eles são pastorais. Eu tento ensiná-los aos meus filhos porque são tão ricos e pastorais, não só do ponto de vista teológico, mas práticos para a gente mesmo. É uma pergunta como a gente deve ouvir, como a gente deve ler a palavra de Deus para que ela se torne eficaz em nós. E aí a resposta vai dizer que a gente deve ouvir ela com diligência, com preparação e com oração, recebê-la com fé e amor, guardá-la em nosso coração e praticá-la em nossa vida. E aí a gente faz isso através de meditação. Né? Meditar é exatamente uma forma da nossa alma mastigar o alimento que ela recebe. E aí, quando a gente, né, decidiu ter essa conversa de uma maneira que desse sequência, que fosse, digamos assim, um exemplo de um exercício muito proveitoso para todo e qualquer cristão, seria de fato a gente pegar de onde o sermão deixou a gente aqui, de entender a centralidade do amor a Deus, de entender que a restauração que Cristo opera no coração do pecador causa nele torna ele hábil, por meio do Santo Espírito, a amar o seu Senhor e assim ser útil no seu reino, a servi-lo. Por isso, sendo isso tão fundamental à nossa identidade como cristãos, de que maneira a gente pode crescer no nosso amor a Deus? Né? A gente decidiu seguir esse caminho, e a gente pensando, a gente tem basicamente 5 coisas que a gente concordou que seriam uma resposta pentapartida e dividida em 5 partes. E a primeira delas são simplesmente os meios de graça. Os meios de graça são simplesmente os meios, como a própria palavra diz, as vias que o Senhor utiliza para transmitir
a sua graça que é manifesta através das nossas vidas. Da mesma maneira que, por exemplo, toda a ferramenta da injeção, muitas vezes, que causa tanto trauma em tantas crianças e até pessoas muito crescidinhas, ela é o veículo, ela é a via por meio da qual uma medicação vai ser administrada à nossa corrente sanguínea, a fim de que o nosso corpo possa recebê-la e ser por ela curado. Os meios de graça são injeções para a nossa alma. São O as primeiro vias. meio de graça, por exemplo, seria a palavra de Deus, né? O primeiro e o A principal, né? Bíblia, que é a revelação do próprio Deus, para que, meditando nela, nós possamos conhecer mais sobre o caráter de Deus, as promessas de Deus para nós, a sua vontade. E lembrando agora da experiência do encontro com Cristo, dos discípulos no caminho de Emaús. A palavra de Deus deixa muito claro que depois que eles reconheceram que era Cristo, eles dizem um ao outro: porventura, não nos ardia no coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha a palavra, quando nos expunha a escrituras? Então é o exercício através da oração, pedindo a Deus que a palavra nos inflame, além de nos consolar. Que a palavra, de fato, nos conforte. Porque nós precisamos muito usar a palavra de Deus para nos fortalecer. E orar para que Deus fortaleça muitas mentes tolas que dentro da igreja, muitas mentes desanimadas. Que Ele conforte através da sua palavra os miseráveis que vivem lamuriando e os encha de fé, amor e esperança. É interessante quando a gente pensa na palavra como um meio de graça. É muito fácil de a gente perder de vista um detalhe extremamente importante, ao meu ver, no porquê a palavra não é só um meio de graça, mas o meio central e principal, por meio do qual Deus comunica a nós a sua graça. Muitas vezes é muito fácil a gente, principalmente quando a gente se torna presbiteriano, né, ou como os pentecostais gostam de chamar a gente, sorveteriano, a gente, pelo nosso fervor e ardor correto, pela doutrina exata e precisa, é muito fácil a gente, de repente, começar a enxergar a palavra ou a Bíblia simplesmente como um livro-texto, né? E principalmente a gente, como pastor, como uma fonte para sermão. É muito tentador para a gente poder, de repente, tratar a palavra simplesmente como a gente trata o livro da gente de matemática da escola, o livro da gente de biologia, quando a gente estava no colégio. E simplesmente é uma fonte de informação. E aí a gente não entende como é que pode um livro que eu simplesmente vou aprender histórias, termos, coisas que aconteceram, me fortalecer. E aí é onde entra uma viradinha de chave, como aquele ajuste que você dá no retrovisor de um carro. Pequeno, mas que faz toda a diferença para você poder enxergar de uma maneira apropriada os perigos ao seu redor, a fim de que você possa dirigir em segurança. E esse ajuste pequeno seria exatamente entender que a Bíblia é exatamente o meio por meio do qual Deus se torna conhecido a nós. A gente muitas vezes é perigoso, a gente começa a tratar Deus como uma ideia e esquece que ele é uma pessoa.
E todo relacionamento entre pessoas, ele acontece por meio de ouvir e falar. E aí que entra o outro meio de graça muito importante, né, pai? A oração. E é como o Martinho Lutero ele dizia, né? Se a nossa vida cristã fosse ser comparada com uma jangada, ou qualquer barquinho a remo que você seja familiar, o remo da direita seria a palavra e o remo da esquerda seria a oração, ambas sendo necessárias à medida que a gente ouve do Senhor, a gente fala com ele de volta e a gente tem a possibilidade de orar e a gente sabe que a gente pode ter a intrepidez de orar porque ele se fez conhecido por nós. Por isso que a gente tem que encarar a nossa teologia, que é profunda, precisa, de uma maneira também prática, porque ela deve, toda boa teologia, ela se reverte em adoração. Ela se reverte em uma vida de dedicação ao altar do Senhor, porque a gente conhece Ele melhor. E à medida que a gente conhece Ele melhor, a gente é impulsionado a louvar mais a Ele. Veja, se isso acontece com pecadores, né? Muitas vezes as pessoas não conhecem um certo indivíduo e elas têm uma impressão errada daquela pessoa e acham que aquela pessoa é terrível, é isso, é aquilo, mas aí de repente senta para tomar um café, conversa com aquela pessoa e de repente, cara, ela não é tão mal como eu pensava e passa a gostar daquela pessoa. Imagine isso sendo aplicado a um ser que é perfeito, que não tem como te decepcionar, que não tem como te desapontar. Quanto mais você conhecer a ele, se esse conhecimento for verdadeiro, mais você vai ser impulsionado pela graça de Deus, por meio do Espírito, a querer adorar ao Senhor. A querer adorar ao Senhor. E aí também, vindo da palavra, né, temos a questão dos sacramentos também. O que são os sacramentos? Né? O batismo e a ceia do Senhor, que são a palavra de Deus feita visível para o seu povo, por meio dos quais Deus comunica sua graça ao seu povo. A gente entende, né, de uma maneira muito clara, por exemplo, que é uma coisa que acontece de uma maneira frequente e fixa na igreja de Deus, o sacramento da comunhão ou da ceia do Senhor. É exatamente isso, é o símbolo da nossa unidade uns com os outros e nossa com o nosso Senhor. Deus, ele de uma maneira muito clara, ele entende que a gente não é só espírito, mas a gente é corpo também. E por conta dessa graça que ele tem com quem nós somos, de ir nos buscar, assim como, por exemplo, na pregação, ele foi buscar Pedro lá onde Pedro estava. Da maneira que João usou aquela palavra para brasa e braseiro, a mesma palavra só naqueles dois lugares. Ele foi lá onde Pedro estava e resgatou Pedro de lá. Deus, ele vai onde a gente é corpo, a gente precisa muitas vezes ver para crer ou tocar para crer, e ele nos dá os elementos da ceia do Senhor, simbolizando o seu corpo e o seu sangue. E Cristo promete estar presente, como bons calvinistas, a gente entende, espiritualmente naqueles elementos. Eu lembro muito claramente crescendo e vendo o Senhor administrando a ceia do Senhor. Sempre o Senhor acertadamente observava: o pão não deixa de ser pão, o vinho não deixa de ser vinho, mas Cristo está presente nesses elementos e ele fortalece a nossa fé na medida em que a gente participa desse sacramento que ele ordenou por meio da fé também. Além dos meios de graça, outro ponto que a gente separou aqui para que a gente pudesse estar conversando com os irmãos, a presença dos irmãos, na verdade, foi a questão da comunhão dos santos, pai. O senhor quer falar alguma coisa a respeito disso, da comunhão dos santos? É o exemplo, né, meu filho? O exemplo do amor. O amor cristão, quando como cristão eu amo o meu irmão, eu amo o meu próximo, isso é uma garantia de que Deus habita no meu coração.
esse relacionamento, essa comunhão entre os santos, é uma garantia da habitação divina. Em 1 João, no capítulo 4, versículo 12, o final faz a seguinte afirmação: se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós. Então, o próprio João, ele nos coloca na seguinte situação: como é que você diz que ama a Deus a quem você não vê? Se você não ama a seu irmão, a quem você vê? O que João está dizendo aí é que eu sou um mentiroso. Porque se de fato eu sou cristão, Deus habita em mim, e então meu coração está cheio de amor, porque está cheio de Cristo, cheio do relacionamento com Cristo. E o relacionamento com Cristo, quando nós temos uma vez, cada momento na nossa vida, ele nos anima. Vamos ver aqui, eu comecei a citar o exemplo dos discípulos no caminho de amor. Emaús. Eles estavam indo embora de Jerusalém. Agora, como viram Cristo, é como se eles estivessem mortos e reviveram. Estivessem totalmente acomodados e agora estavam vivos novamente. E na mesma hora, o que eles fizeram? Se levantaram e voltaram para Jerusalém para continuar a obra do Evangelho, porque eles amavam Cristo. Mas naquele momento da falta de comunhão com Cristo, eles estavam desanimados. E agora, com o encontro, a caminhada com Cristo, eles se animaram e voltaram a lutar pelo estabelecimento da Igreja de Cristo no mundo. Exemplo de amor. Você poderia falar um pouco sobre o encorajamento e exortação que o apóstolo Paulo, na carta aos Hebreus, no capítulo 10, 24 a 25, também fala que a comunhão dos santos é o meio pelo qual o amor é aquecido e sustentado? Na verdade, ainda alinhando com aquela porção que o senhor estava falando do exemplo de amor, quando a gente vê os irmãos amando na prática, como isso de fato nos impulsiona a amar mais a Deus, porque a gente sabe que eles só têm a capacidade de amar uns aos outros porque eles amam ao Senhor. E da mesma forma, eles só têm a capacidade de amar ao Senhor porque o Senhor lhes deu tal capacidade. E isso nos faz, mais uma vez, sermos confrontados de uma maneira muito preciosa com a graça de Deus, ao escolher, redimir, lavar, purificar pecadores. E é muito interessante a gente ver os irmãos exercendo amor uns aos outros, porque, veja, tem uma coletânea de 3 livros que eu queria muito, não sei se está em português já, mas tradução literal seria Construindo um Lar Piedoso.
é de um teólogo do século XVI chamado William Gouge, ou Gouge, eu não sei como é que pronuncia exatamente o nome dele, que o nome próprio tem essa dificuldade. Mas ele começa falando sobre essa necessidade de a gente amar uns aos outros de uma maneira sacrificial dentro do contexto doméstico. E ele começa com um ponto teológico que eu acho que é fundamental, que faz a gente pensar em quem Deus é e, por consequência, amarmos mais a Ele. Veja, ele fala assim: quando Deus olha para a gente, por ser totalmente suficiente, a gente não só não dá nada a Deus que Ele não tenha anteriormente, como a gente é incapaz de fazê-lo. Na verdade, ainda que hipoteticamente existisse outro Deus, ele não poderia dar nada a esse Deus, porque ele é totalmente suficiente em si. Resumindo, ele não precisa de nada de ninguém. E ainda assim ele escolhe amar. E é muito interessante quando a gente vê essa dinâmica sendo vivida pelos irmãos na igreja, porque a gente lembra de quem Deus é e a gente é assegurado de que o Espírito está moldando eles à imagem do seu Criador, de fato, recriando eles em Cristo. Eu sempre penso na obra do Espírito em nós como sendo, digamos assim, o martelo e aquela outra ferramenta que as pessoas usavam antigamente para moldar e a bigorna para moldar uma estátua. E o Espírito está fazendo isso, moldando a gente à semelhança de Cristo. E aí, quando a gente vai para aquele ponto que o senhor chamou a atenção da questão do encorajamento e exortação, essa caminhada por meio da observação de exemplos de pessoas piedosas que estão sendo moldadas pelo Espírito, encoraja a gente e é uma exortação velada para a gente. O exemplo, ele arrasta, como o ditado diz. Mas, ao mesmo tempo, também é na comunhão dos santos, é no contexto da congregação que a gente recebe, inclusive, o principal meio de graça, de uma maneira toda especial, que é a palavra. Né? A palavra de Deus fala lá em Romanos 10. Como é que eles vão vir se eles não ouviram a respeito de Cristo? E como é que eles vão crer se ninguém pregar para eles? Porque a fé vem por ouvir. E ouvir a palavra de Deus. E nesse contexto, a igreja ela é a principal agência missionária de Deus, onde quer que ela esteja. Foi ela que recebeu a grande comissão, lá em Mateus 28. E é ela que carrega essa tarefa de uma maneira tão unicamente poderosa. Por que unicamente poderosa? Porque foi Cristo que instituiu a igreja. Ele morreu e como Adão foi rasgado do seu lado, muitos comentaristas falam isso, né? Cristo foi rasgado do seu lado, e ali na cruz ele ele criou a igreja como a sua noiva, para ser a sua noiva, como Eva o era de Adão. E aí é interessante a gente perceber isso e entender que Cristo falou, olha, eu vou estar com vocês, e nos apóstolos ali o que a gente tem é basicamente uma representação da igreja. Eles são os pilares da igreja. Quando a gente vai lá para o livro de Apocalipse, a gente vai ver que os pilares da igreja são a igreja da Antiga Aliança e a igreja da Nova Aliança, as 12 tribos e os 12 apóstolos. Então, ele está dando essa missão para a igreja. E ele deu ao púlpito, por isso que a gente acredita na ordenação de ministros, com imposição de mãos pelo presbitério. Não é simplesmente misticismo ou uma coisa que a gente faz porque a gente acha bonitinho, não, é porque está lá na palavra, muito claramente. E é interessante que quando Paulo está falando ali em Romanos 10, eu entendo que ele está falando ali, como é que eles vão ouvir, como é que eles vão crer, não de quem eles não ouviram, ou sobre quem, lá em Romanos 10, mas como eles vão crer quem eles não ouviram, ou seja, é Jesus mesmo falando ao seu povo, quando a pregação da palavra ela é fiel. É Jesus mesmo falando ao seu povo. É por isso que Jesus vai falar em João 10, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Por isso que você, ovelha de Cristo, não tolera pregação herege, pregação que destoa da pregação de Cristo. E lá em Efésios capítulo 2, Paulo vai dizer assim para os cristãos de Éfeso, não foi assim que Cristo vos ensinou. Como assim, Paulo? Não tem nenhum registro que Cristo foi para lá. Ele está se referindo à pregação dele, que é a voz de Cristo sendo anunciada, porque é Cristo falando por meio das Escrituras. É muito interessante a passagem que o Senhor trouxe em Lucas 24. A mensagem que fez arder o coração dos discípulos
foi Cristo falando para ele, abrindo todo o Antigo Testamento, fala lá, começando por Moisés, ou seja, lá de Gênesis, ele foi-se embora mostrando como tudo é a respeito dele. E foi essa palavra que ardeu o coração dos discípulos, e é essa palavra que arde o coração das ovelhas de Cristo, quando elas se reúnem como povo de Deus, para debaixo da mensagem pregada em um púlpito fiel, né? E aí isso faz a gente pensar, né? Que mensagem que é essa, né? A contemplação da cruz é a mensagem da cruz, que é ali o ápice do amor divino. Não é muito interessante, eu esqueci o nome do autor agora, mas ele é um livro fantástico que fala como todos os atributos de Deus, eles são manifestados ali na cruz do Calvário. A justiça de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, todos esses atributos, a sabedoria de Deus. Quem ia imaginar num plano tão maravilhoso como esse? Anjos sequer sonhariam. Lá em Pedro, lá em Efésios, a gente vai ler em Pedro, a gente vai ler, os anjos, eles desejam perscrutar esses desígnios de Deus que desenhou um plano de salvação tão perfeito, tão magnífico. Então, veja que interessante e olhar de fato, e pensar, e lembrar, e pelos olhos da fé, a gente crê que ali na cruz do Calvário, Jesus, aquele único que não conheceu o pecado, foi feito pecado, para que nele todos aqueles que crescem no Senhor pudessem ser feitos justiça de Deus. Ali, ele estava recebendo sobre si toda a ira divina, para que, no lugar daqueles que crescem nele, a justiça de Deus fosse satisfeita e agora a gente pudesse ter comunhão com Deus. E agora, tendo essa comunhão com Deus, a gente pudesse receber o seu Espírito como selo dessa comunhão. E tendo recebido o Espírito, agora a gente pode não só amar a Ele, mas crescer nesse amor, que é exatamente o que a gente está conversando aqui. Pegar o gancho aqui só para o senhor pensar alguma coisa que o senhor queira falar a respeito disso, ou dar prosseguimento, a pergunta da querida irmã Ana, né? Eu imagino que, como eu falei na mensagem, eu imagino que Jesus ele se refere a Pedro lá como Simão, filho de João. Era uma prática comum de se referir a uma pessoa, devido inclusive a esse nome ser um nome relativamente comum àquela época, como vários nomes eram. Se referir para ter certeza, inclusive o senhor é muito familiarizado com isso, é até bíblico, né? O jeito que o pessoal lá do seu interior de Vaz Alegre, no Ceará, falava, Silas de Zé Cunha. Então é uma coisa muito comum de se dizer, você identifica o nome do pai com vistas a ter certeza de que eu estou falando com você. E a ideia de Cristo se referir a ele pelo nome dele, sem ser Pedro, mas Simão, era exatamente uma forma de indicar tem alguma coisa errada, como por exemplo, quando a minha Ana, né, não a nossa Ana aqui desse nosso programa, mas a minha Ana, minha esposa, ela me chama Silas, eu já sei que eu fiz alguma coisa errada, provavelmente. E então é mais ou menos esse efeito que o fato de Cristo chamar ele de Simão causaria, indicar que havia algo errado, uma fratura no relacionamento. E simplesmente eu entendo que o fato de ele falar filho de João ou de Jonas, dependendo da versão que você tenha na sua frente, é exatamente, simplesmente uma forma de ter certeza que eu estou identificando você, estou falando com você mesmo. Enfim. Tem alguma coisa que o senhor queira se manifestar a respeito do que eu falei? É sobre a humildade que o cristão deve ter, e por isso, porque é interessante que as pessoas humildes, elas revelam mais gratidão do que as pessoas. Aliás, as pessoas orgulhosas não revelam gratidão porque elas acham que elas são capazes de tudo. E então, a razão pela qual nós amamos Cristo e devemos amá-lo incondicionalmente, estar disposto até a morrer por ele, se queremos, de fato, ser cuidadores do seu rebanho,
apacentadores do seu rebanho, é quando aquele escritor diz que Cristo não nos amou porque nós éramos amáveis, mas ele nos amou para que nós nos tornássemos amáveis. E, de fato, quando nós contemplamos a cruz, nós contemplamos a graça imerecida de Deus para nós. E é impossível, se você é crente, você de fato não se inflama, não fica cheio de amor pelo Deus que salvou você, pelo Deus que transforma o último dia na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo na maior festa da vida do cristão. Quando para a vida do cristão é uma tragédia. Então, o grande dia, o dia do encontro do cristão com Deus, é o dia da maior festa da vida dele. Ele entra na glória, né? E por isso que ele deve o tempo todo ser agradecido imensamente a Deus, dando graça por todas as coisas que Deus faz por ele. E um coração agradecido, ele está preparado para amar aquele que derrama graças e que derrama o seu amor sobre a sua vida. Exatamente, né? A gente tá falando aqui em como contemplar a cruz, isso nos leva a crescermos em nosso amor a Deus, porque a gente vê que Deus, ele, como a palavra diz, né? Ele enviou seu Filho enquanto ainda éramos pecadores, ou seja, inimigos seus, para que ele morresse por nós. E aí, João, né, que escreveu o Evangelho, no qual a mensagem o texto que a mensagem foi baseada, né, foi exposta, o texto que a mensagem foi exposta, João capítulo 21, ele vai falar na primeira carta dele, eu acho que lá em 1 João 4,19, né, ele fala, nós amamos a Deus porque ele nos amou primeiro. E é exatamente isso que aquela passagem está falando. O nosso amor a Deus não somente uma resposta ao que ele fez por nós, mas essa resposta ela só é possível porque ele nos capacita, né? O Senhor estava pregando em Efésios, lá na igreja, em Efésios capítulo 2, né? Verso de 8 a 10, ele nos dá a fé. A fé é um dom que ele nos dá para que a gente possa crer nele. E aí a fé, ela vai nos levar... eu acho muito legal uma forma que a nossa confissão de fé, por exemplo, fala que a fé sozinha, ela nos justifica. Mas a fé que nos justifica nunca está sozinha, mas vem sempre acompanhada de boas obras. E aí, naquela própria passagem de Efésios 2, 8 a 10, vai falar, ele nos salvou mediante a fé, que é um dom divino, para que andássemos nas boas obras que ele de antemão preparou para nós. Veja só, a fé, ela nos dá as pernas para andarmos nos caminhos da justiça, as mãos dispostas a servir-nos no reino e uma mente iluminada para que agora a gente possa olhar para a cruz e não cuspir como aqueles zombadores fizeram, e não zombar de Cristo, e não simplesmente achar que ele foi um mártir. Nossa, que grande exemplo de um homem que morreu por uma causa, mas a gente entender que foi eu. Era eu ali. Era eu quem estava ali naquela cruz, nele. Que não é isso que a fé faz. A fé, ela nos une a ele. Meu pai, eu acho que um dos capítulos da Bíblia que tem mais desafiado a mim mentalmente, espiritualmente, de todos os sentidos, é a oração de Jesus, em João 17. Eu tive o privilégio de
de pregar uma série de sermões aqui. Infelizmente, não é que o senhor pode entender como o senhor falou. Mas esse capítulo, ele é tão profundo, é muito incrível. Eu vou até abrir aqui uma Bíblia para eu ler uma parte que sempre me assombra. Deixa eu abrir aqui, Bíblia Ara. Essa parte, ela sempre me assombra. Imaginar, assim, é um tipo de coisa que eu não teria coragem de falar, que está na Bíblia. É feito uma mensagem que eu preguei para as irmãs também da SAF, quando eu preguei em Oséias 11. Mas são coisas assim que é tão incrível que a gente fica assim, eu só tenho coragem de falar um negócio desse porque é Jesus que está falando. Vê, lá no finalzinho da oração, em João 17, ele vai falar assim, não rogo somente por estes, lá em João 17 e 20, e aí ele está falando ali, estes aqui é os discípulos, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Ele está falando de mim, de você, Painho, de todos vocês, irmãos, que estão ouvindo essa conversa, mas por todos aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, da palavra dos apóstolos, da Bíblia, que a gente está lendo agora, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E aí ele fala lá no versículo 23, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste. Veja só, e os amaste, ele está falando de mim e de você, crente. E os amaste, como também, Cristo está falando com o Pai, como também amaste a mim. Veja o que é que está sendo dito aqui. Isso aqui é maravilhoso demais. O amor com o qual Deus amou ao Filho antes da fundação do mundo, eternamente. A gente está sendo convidado para essa relação que acontece, que mistério glorioso, entre as três pessoas da Trindade. E a gente está sendo convidado para entrar nesse ciclo de amor por meio da nossa união com o Filho. Veja só que coisa maravilhosa. Que privilégio é esse? É exatamente aquele anseio que o ser humano tem no coração. Que muita gente fica tateando no escuro, tentando achar um sentido para a vida. É isso que a gente sente, eu acho que é explicado muito bem pela palavra saudade. Muita gente sente saudade de uma casa que nunca conheceu, e essa casa é Deus. E é maravilhoso demais. E quando a gente começa a perceber isso, Painho, eu louvo a Deus pelo Senhor sempre ter me ensinado nos caminhos do Senhor e ter me incentivado a seguir esse chamado, inclusive no ministério pastoral. E quando a gente percebe isso, não tem como você não ser capturado por esse amor tão incrível. E como é que você vai responder? Como é que você vai responder a uma coisa como essa, simplesmente dizendo assim, nossa, que beleza, que legal, que bacana, agora eu vou para a igreja, eu agora vou virar crente, eu agora vou ter um jeitinho específico de me vestir, vou ter uma linguagenzinha certa para me falar. Não tem como, um negócio desse é um negócio que pega você por inteiro. É claro que nem todos nós vamos passar por uma transformação profunda, instantânea e radical, como foi aquela com o apóstolo Paulo, mas uma coisa é certa, e eu sempre falo para os meus irmãos aqui que estão ouvindo os meus sermões, sempre que eu tenho essa oportunidade, e foi algo que eu tentei fazer aqui no final do meu sermão, é que muitas vezes o nosso crescimento é devagarzinho, cada filho é diferente, a gente sabe, a gente tem mais de um filho. E Deus, ele trata a gente da maneira específica que a gente precisa ter tratado. E deixa eu dizer a cada um de vocês que estão ouvindo a gente aqui, se tem uma fagulhazinha, uma centelhazinha de amor a Deus no coração de vocês, não foi você que produziu isso não, meu irmão, minha irmã. Foi Deus que colocou lá. E se Deus ele colocou lá, pode ter certeza que aquele que começou a boa obra vai terminar. E ele está te dando a oportunidade de ouvir essa conversa que a gente está tendo aqui para você ver formas por meio das quais ele prometeu. A Bíblia fala que a vontade de Deus, isso vai levar a gente para falar sobre santificação agora, a vontade de Deus para a tua vida é a tua santificação. Se tem uma coisa, às vezes a gente fica, qual será a vontade de Deus para a minha vida? Uma coisa você sabe, é que você seja santo. Pois é, meu filho. Uma coisa que a gente aprende
exercitando a palavra de Deus e aprendendo na palavra de Deus que bons sentimentos procedem do Espírito, então, para que nós tenhamos bons sentimentos, que o apóstolo Paulo diz que todas as virtudes e os bons sentimentos procedem do Espírito, ou seja, da graça de Deus e da natureza renovada que nós recebemos em Cristo. Então, esse é o fruto do Espírito. E à medida que nós vamos recebendo esta graça, exercitando, experimentando esta graça, buscando uma vida cheia do Espírito, nós estamos exercitando amor a Deus. Fruto do derramamento da graça de Deus no nosso espírito, como está dito pelo apóstolo Paulo em Romanos 5:5. Eu gostaria que você falasse sobre a santificação progressiva, que também faz parte dessa caminhada com o Espírito de Deus. Com certeza. Uma das coisas que são interessantes da gente observar, né, especificamente nessa passagem que o senhor falou agora, né, Gálatas 5:22, que o senhor citou, não a passagem, 5:22. Mas não a passagem, mas a ideia do fruto do Espírito. É interessante que a palavra fruto lá na passagem, ela é singular. O fruto do Espírito é. Muitas vezes a gente pensa que são coisas, eu tenho isso, mas eu não tenho isso não. Olha, eu sou alguém que de fato manifesto esse aspecto na minha vida, mas não tenho absolutamente nada desse outro aqui. Veja, a palavra vai falar assim lá em Gálatas 5:22. Mas o fruto, perceba bem, singular, o fruto do Espírito é tudo isso. Tudo isso. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, veja bem, aí a gente fala, não, eu gosto muito de amor, tenho muita alegria, sou alguém muito feliz, tenho paz, mas longanimidade, não, eu sou muito paciente, só é você não mexer no meu calo. Que paciência, né? Essa é como se fosse a pessoa dizer assim, eu sou muito bonzinho, até que eu decido fazer coisa ruim. Então, é aquele negócio, claro, a santificação ela é progressiva, mas o Espírito de Deus, quando ele vem a nós, ele traz o seu fruto. E essas são as manifestações do fruto singular do Espírito. Então, todo crente, ele tem essas coisas. Não perfeitamente. Uns têm um mais do que o outro, pelas formas como Deus vai lidando conosco, pelo uso que nós fazemos aquilo que a gente começou a nossa conversa, os meios de graça. A santificação, ela é uma obra de Deus em nós, mas é interessante como os nossos símbolos de fé, quando está lá nos catecismos, perguntam o que é justificação. Justificação é um ato de Deus que ele diz, vocês são justos agora, mediante a justiça de Cristo. Isso é de uma vez por todas. Mas a santificação é uma obra. E muitos de nós somos acostumados a ver aquele sinal ali, né? Em obras. E todos nós, se a gente fosse ver, né? Tivesse uma visão, um raio-x que desse para ver a alma da gente, ia ter lá uma faixinha de Deus dizendo assim, em obras. A gente está, de fato, todos nós, em obras. Então a gente está crescendo nesses elementos e a gente deve buscar esses elementos em nós, porque Deus fala para a gente buscar esses elementos em nós. E o que é, de fato, essa santificação? É quando a gente deseja cada vez mais, simplesmente, basicamente, morrer para o pecado e viver para Cristo. A santificação, ela envolve tanto mortificação quanto vivificação. Eu estou morrendo para o pecado, dizendo não para o pecado, e estou dizendo sim para Cristo, para o caminho que ele tem para mim. Ainda que, como eu falei na mensagem, esse caminho vai me trazer desconforto,
e vai me trazer, inclusive, até perseguição ferrenha. Veja, é muito interessante para mim. Eu estou ensinando aqui a escola dominical, aqui na igreja, que pastoreio, uma classe de escola dominical, e no livro de Apocalipse. E uma das coisas que você vê muito lá no livro de Apocalipse são imagens da igreja sendo perseguida. E eu lembro muito bem, crescendo e admirando os irmãos da igreja primitiva que passaram por tantas perseguições, dizendo, nossa, que fé maravilhosa, eu quero ser assim. Mas a gente, de fato, às vezes não quer negar nem o conforto de repente, ter que dirigir um pouquinho mais para ir para uma igreja fiel, de ter que, de repente, negar uma promoção no trabalho, para poder ser fiel à palavra de Deus, de ter que ter um pouco menos de lucro se eu tenho um negócio. Então, veja, é exatamente a gente entender que a prioridade da vida da gente é o nosso amor ao Senhor. E, de fato, isso é o efeito que o amor a Deus vai causar em nós, um desejo de ser como Ele. Eu vejo meus filhos pequenos, eles tentam me imitar. Qualquer coisa que eu faço, eles tentam me imitar. É interessante isso. E é basicamente isso que acontece na nossa santificação. Eu quero imitar ao meu Pai Celestial, que é perfeitamente manifestado na pessoa do Filho. O Filho mesmo falou, quem vê a mim, vê ao Pai. Então, a gente imita o Filho porque a gente ama o Pai, e a gente ama o Pai porque a gente está unido ao Filho, e a gente está unido ao Filho por meio do Espírito Santo. Que Deus maravilhoso esse. Que Deus maravilhoso esse que a gente serve. Como não amá-lo tão gloriosamente? E tudo isso a gente começa aqui, e o último ponto que a gente separou para tratar hoje à noite, né, pai, foi a questão da esperança escatológica. Que palavra grande, né? Talvez alguns de vocês não saibam nem o que ela significa. A ideia de escatologia é pensar nas últimas coisas. É pensar no céu, é pensar no inferno, é pensar na segunda vinda de Cristo para julgar o mundo em justiça. É basicamente isso que essa palavra transmite. Então, como é, então, que essa esperança escatológica, ou seja, a minha esperança como crente de saber que a história não é um ciclo vicioso constante, e que nunca vai ter fim. Não, eu sei que a história ela está caminhando para um fim. E porque eu sei disso, eu vivo a minha vida com vista a esse fim. Veja só, não seria tolice eu saber que, digamos assim, um determinado negócio que eu estou fazendo, ou uma determinada empresa que eu estou investindo meu dinheiro, vai falir semana que vem, e eu passo essa semana todinha botando dinheiro naquela empresa, seria uma tolice enorme. Então, da mesma forma, se eu sei que o reino de Cristo ele é o vitorioso, e, por exemplo, o livro de Apocalipse ele é enfático nisso, se eu pudesse resumir o livro de Apocalipse em uma frase, eu diria, Cristo venceu e vencerá. Então, invista todo o teu tempo, todo o teu esforço no reino do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, porque ele vai vir para inaugurar consumar, na verdade, já inaugurou, consumar o seu reino de maneira plena na terra. E isso deve nos mover. Agora, deve nos mover simplesmente porque eu quero, como alguns torcedores que têm uma camisa de um time e a outra camisa de outro time por baixo, porque dependendo do time que ganhar, eu vou tirar a camisa aqui e ficar com a camisa do time que ganhou, porque eu quero ser campeão de todo jeito. Não é essa a imagem que a gente tem. A gente quer ter essa imagem, a gente quer, de fato, investir nesse reino, porque a gente tem anseio pela plena comunhão que a gente vai ter com o nosso Senhor, a quem amamos, face a face. 1 João, capítulo 3, versículo 2. Deixa eu abrir aqui. 1 João, capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Lembra, a nossa santificação aqui não vai ser perfeita, só lá no céu. Sabemos que quando ele, Jesus, se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Essa esperança de ver a face daquele que morreu e ressuscitou por você, crente, é a esperança que une a gente, aos cristãos, desde o primeiro século da igreja. É algo que a igreja tem chamado da visão beatífica, ou abençoadora, ou bem-aventurada.
É ver a face do Deus vivo na face de Cristo. É glorioso demais pensar nisso, mas você lembra que Paulo lá em Colossenses vai falar que nele, em Cristo, habita toda a plenitude da divindade. Então, quando a gente for para o céu, o que vai acontecer é que a gente vai ver Deus na face de Cristo, ressurreto, glorificado, em quem habita toda a plenitude da divindade. E quando a gente tem esse olhar fixo, quando a gente tem essa certeza, talvez você que está nos ouvindo aí já namorou à distância, ou já passou um tempo longe do seu cônjuge, e você sabe que quando você está viajando para ver um amigo que você não vê há muito tempo, que você ama muito, e você está viajando na direção daquela pessoa, você fica com o coração vibrante, ansioso por aquele encontro. Eu lembro, por exemplo, aqui estou falando com meu pai, eu lembro a primeira vez que, por morar em outro país, é difícil para mim, às vezes, ver os meus filhos longe do meu pai, da minha mãe. Eu lembro a primeira vez que o meu filho mais velho encontrou com meu pai. Foi muito emocionante para mim ver eles dois interagindo pela primeira vez, e eu estava na expectativa vendo o avião chegar. Da mesma forma, a gente deve ver a nossa jornada aqui como uma chegada em casa. O céu é a nossa casa. Cristo falou que ele vai estar no céu preparando um lugar para nós, para que onde ele esteja, a gente também possa estar. Veja só, o amor a Deus que começa... Vamos deixa eu só finalizar esse relacionamento aqui. O amor, a gente tem 6 minutos aqui, eu acho, né? 6h54. O amor a Deus que começa aqui na terra, ele vem dos céus por meio do Espírito, e ele visa o céu na glória, que é para onde ele está nos levando. Era isso. Como nós ouvimos na mensagem no início, concluindo, crescer no amor de Deus é um processo contínuo, sustentado pela graça de Deus e moldado pelo Espírito. O que nós devemos buscar dia após dia é exatamente isso: crescer no amor de Deus, amar o Senhor com todo o nosso ser. Até quando? Até o dia da grande festa, que é a nossa chegada nos céus. E aí nós vamos amá-lo perfeitamente para sempre, a partir daí. Eu queria concluir essa nossa conversa com a leitura dos dois últimos versículos do capítulo 13 de 1 Coríntios. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses 3, porém o maior deles é o amor. Que Deus abençoe a SAF no seu ministério na igreja. Amém. Amém. Pensar ser forte foi um erro meu. Retiro SAF Online 2025. Apresentação: Ana Maria Prado. Realização: Confederação Nacional de SAFs. Embasado em elogios, aplausos, qualidades, ilusão de quem é adulto mais ainda.